Olá, boa tarde. Meu nome é Ernesto Izumi. Eu sou o presidente da Fundação Projeto Travessia. Estamos aqui gravando um vídeo para apresentar os nossos trabalhos para os interessados, para os nossos apoiadores, né? E para toda a sociedade em geral. Estamos aqui com convidadas, né? Estamos aqui hoje com a Kátia Basso, que é coordenadora do Projeto Travessia, né? E a Tânia Lima, que é a gerente de projeto. E elas vão falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos durante a pandemia, falar um pouco sobre o que é a Fundação Travessia. Sobre a Fundação Travessia, que já tem quase 25 anos de existência, né? A Kátia vai aprofundar nisso, mas é importante destacar que a Fundação Travessia cuida para defender os direitos de crianças e adolescentes em situação de risco, né? Ela vai falar um pouco sobre tudo isso também. Eu sou bancário, né? Estou como presidente da fundação. É uma fundação que é sustentada pelos sindicatos bancários, por doações pessoais de muitos colaboradores, através de nota fiscal paulista, e também com depósitos e recursos diretos para a Fundação Travessia. Nós também buscamos muitos editais para ajudar na sustentação, né? E é um pouco disso que nós vamos conversar hoje, né? Eu vou passar agora para a nossa gerente de projetos, que é a Tânia, que vai falar com vocês, vai se apresentar um pouco, vai falar um pouco dela para todo mundo. Depois a gente vai entrar nas perguntas, tá bom? Então, é um pouco disso que eu queria falar. Vamos passar agora a voz para a Tânia. Eu vou desligar o meu microfone aqui, tá? Tânia, é contigo. Boa tarde, meu nome é Tânia, estou como gerente de projetos na Fundação Projeto Travessia, gerenciando o projeto Lume Centro, que eu irei falar para vocês daqui a pouco, com mais detalhes da nossa dinâmica de atuação. Estou na Fundação Projeto Travessia desde 2010, né? Estou já no terceiro projeto da instituição social, já passei pelo educador de referência e hoje estou gerenciando o projeto Lume Centro. Muito bem. Agora, eu pedi para a Kátia se apresentar, nossa coordenadora. É uma apresentação rápida, né? Bom, eu sou Kátia, eu entrei no Travessia no comecinho da fundação, participei dos debates que antecederam a criação da fundação. Em 95 foi constituída a fundação, em 96 começaram os trabalhos e eu fui da primeira turma de educadores sociais, né? Minha formação é psicologia e eu atuei no programa de educação na rua, que é o, digamos, DNA da fundação, que é o atendimento aos meninos e meninas em situação de rua, efetivamente. Depois eu passei para o atendimento às famílias, né, num programa de atendimento às famílias, onde o foco eram as relações familiares, né? E, posteriormente, eu fui tendo uma trajetória, até devido à minha formação, para a área de gestão de pessoas. Hoje eu coordeno a área de gestão de pessoas e dou um suporte também para a área de comunicação e de captação de recursos. Muito bem, Kátia, né? Vou aproveitar que você já está com a fala, né? Pedir para você falar um pouquinho, contasse um pouquinho o que foram esses 25 anos de existência, né? Um pouco da criação da Fundação para todo mundo, né? Porque nem todo mundo conhece a história dessa entidade, tem 25 anos, né? Que tem certificados de entidades sem fins lucrativos, de interesse público. Fala um pouco para as pessoas, né? O que foram esses 25 anos até agora? Tá. A Fundação tem uma trajetória de quase 25 anos e nasceu por uma iniciativa do Sindicato dos Bancários, que se preocupado, né, com a situação das crianças e adolescentes no seu entorno, optou por trabalhar com essa questão também e criou, com outros parceiros, na época era a Fundação Bank Boston, com o Bradesco e o Vivo Centro e outros tantos parceiros, enfim, criaram Banco Fibra, vários parceiros que contribuíram financeiramente para a criação da Fundação em 95. Em 96 começou os trabalhos e com o nosso público-alvo, né, a nossa missão é a defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação, na época, de rua, especificamente. Né? Em 2002, nós tivemos o convite, então a gente começou o trabalho com os meninos em situação de rua no centro da cidade de São Paulo, né?
com 12 educadores. Em 2002, o Travessia foi convidado para assumir um grande projeto, né, e nos transformamos de 30 para cerca de 250 pessoas, né, trabalhando na fundação, educadores sociais, em sua grande maioria, e nós passamos a atender crianças e adolescentes em situação de risco, de uma forma geral, né, através da ampliação do programa de educação na rua, que é o programa que abrange os projetos que trabalham com essa população em situação de rua especificamente. Gerenciamos uma casa de acolhida na Zona Sul e uma na Zona Leste, e Estação Cidadania, na Zona Sul e na Zona Leste também. Então, daí a gente passou a ampliar o nosso foco, que passou a ser criança e adolescente em situação de risco, e assim tem sido na nossa trajetória até hoje, né? Esse projeto grande com a prefeitura foi de 2002 a 2004, e a partir dali a gente começou a trabalhar, ampliar o foco, na verdade, ampliar a nossa atuação. Então, a gente participou de vários editais, em busca de várias parcerias, e desenvolvemos, isso é muito legal do Travessia, porque a gente desenvolveu projetos com essa criança e adolescente em situação de risco em várias situações, né? Então, nós começamos com esse menino que fazia da rua, né, o seu espaço de lazer e de moradia, né? Sempre trabalhando concomitantemente com as suas famílias, porque a gente acredita na força da relação familiar, a gente sabe que a grande maioria deles tem um vínculo familiar, né? Pode estar muito fragilizado, mas é importante, ainda que eles não consigam retornar para a casa da família biológica, pode ser uma família estendida, um adulto responsável, a gente acha importante sempre manter essas relações da forma mais saudável possível, né? Nós trabalhamos também com projetos cujo foco era o combate ao trabalho infantil. Então, tivemos um projeto muito interessante na Zona Sul, na cidade de Ademar, no combate ao trabalho infantil, meninos que trabalhavam nos faróis, e trabalhamos com as mães desses meninos, normalmente mães, poderia ser pais também, mas foi na sua grande maioria mulheres responsáveis por eles, e com geração de renda. Nós gerenciamos a casa de acolhida, como eu já falei, nós tivemos projetos que a gente trabalhou em parceria com o SAICAS, que é o serviço hoje chamado Serviço de Acolhimento, né, Institucional às Crianças e Adolescentes, que é como se fosse uma casa de acolhida também, mas a gente trabalhava não na casa, mas com esses profissionais das casas, né? Então, é um projeto que, inclusive, a metodologia se transformou em política pública em 2005, e depois tivemos outros projetos com esse mesmo foco. Nós trabalhamos com foco de pesquisa. Nós fomos convidados, juntamente com a Faculdade Metodista, a fazer um censo no consórcio do ABC. Então, as 7 cidades do grande ABC nos convidaram, e a Faculdade Metodista, para fazer um trabalho de pesquisa. Então, o Travessia entrou com a seleção dos educadores, o treinamento, a coordenação também, e isso se transformou num livro, inclusive, e nós fizemos toda a caracterização dessa população, né, de crianças e adolescentes em situação de risco. Então, a criança e adolescente em trabalho infantil, morador de rua, exploração sexual, enfim, a gente entrou o Travessia entrou com a função de caracterização dessa população, e a metodista com a sua capacidade técnica e estatística. E isso se transformou num grande trabalho que serviu para que o consórcio ABC e seus dirigentes, seus prefeitos, fizessem, né, ou pudessem fazer, criar políticas públicas para essa população nos 7 municípios, né? Nós também já trabalhamos com os meninos em situação de cumprimento de medida socioeducativa, já tivemos núcleo socioeducativo, né? Nós já tivemos projetos que previam a defesa dos direitos dos meninos que estavam nessa situação. Tivemos projetos, vários projetos de publicações, né? A gente publicou já o ECA em quadrinhos,
que foi para o Brasil inteiro, uma linguagem acessível a jovens, enfim, tudo gratuito. Nós tivemos a gente entende que a publicação de livros, de materiais da Fundação ajuda a fomentar o debate, né, na sociedade. E a partir daí, fomentando esses debates, influenciando na política pública, porque a gente, além do atendimento direto, né, a gente tem na nossa trajetória também, sempre, e a Tânia acho que vai poder falar, porque os educadores sociais do projeto que ela gerencia estão muito envolvidos nesses espaços de discussão, de defesa da criança e do adolescente, né? Então, a gente pode falar de um lugar que a gente realmente está. A gente está na rua e a gente pode falar, né? Os meninos também deveriam, né? Sempre que possível, estar nesses espaços, mas o Travessia é parte de um lugar que pode falar das deficiências, das políticas públicas que atendem essa população. Então, nós também investimos na divulgação, na publicação, né? Enfim, a gente teve mais de 30 projetos e atualmente a gente está começando a desenvolver o projeto oriundo pela primeira vez de emenda parlamentar, né? Que nós vamos trabalhar com crianças e adolescentes que residem em ocupações, né, em movimentos de moradias no centro da cidade, com foco maior, priorizando os filhos de famílias que trabalham com coleta de material reciclável. Então, acho que é isso. Eu acho que o Travessia tem uma riqueza muito grande, né, e vem tendo o conhecimento desse menino em suas várias facetas dessa situação de risco, né? Então, acho que é isso. Outra coisa, né, Kátia? Que história bonita, hein? Muita coisa e muito orgulho de fazer parte de muito orgulho. É isso, Catito, orgulho. Dá para sentir isso na sua fala mesmo, né? E isso é o dia a dia. Eu posso testemunhar que todos os funcionários, todas as pessoas, os diretores que se engajam na Travessia, eles têm muito orgulho do trabalho, né? E agora, com vocês, a Tânia, né? Nossa gestora de projetos, porque ela vai falar agora um pouco sobre o quê? Vai falar um pouco sobre um projeto que praticamente é o motivo de ser Travessia, que começou com educação na rua, né? E hoje é o Lume Centro, mas tem toda uma questão mais ampla. Eu gostaria que a Tânia falasse para nós o que é esse projeto, né? E como que tem sido as atividades, o público-alvo, como é que é a equipe de profissionais, né? E qual a região de abrangência, porque quando a gente fala centro, tem um centro novo, centro velho, centro expandido, tem uma conceituação muito complexa, né? Então, Tânia, agora é contigo. Bom, vamos lá. Então, eu vou trazer para vocês um pouco do projeto Lume Centro, que é o projeto que a gente está executando, né? Então, ele iniciou em 2019, em abril de 2019, e hoje com previsão de 2 anos de conveniamento, né? Então, ele é um projeto, ele chama Projeto Lume Centro, né? Projeto, ele é de educação socioprotetiva na rua, né? Então, a gente vai atuar com crianças e adolescentes que se encontram em situação de rua. Ele tem um termo de fomento pelo CMDCA, através da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, via FUNCAD, via o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, né? Então, o projeto, ele tem uma equipe que conta com um gerente, que sou eu, mais 4 educadores, né? Dentro da equipe, a gente tem uma equipe que chamamos de multidisciplinar. Então, todos os educadores nossos, ele tem nível superior, nas mais diversas áreas, né? Então, a gente tem assistente social, a gente tem pedagoga, a gente tem historiador, a gente tem cientista social, a gente tem psicóloga, enfim, e a gente entende que essa construção de profissionais vai colaborar para o objetivo que temos dentro do projeto Lume Centro, que é contribuir para a saída das ruas de crianças e adolescentes, né? Então, o projeto, ele é para criança e adolescente, como eu falei, de 0 a 17, 11 meses e 29 dias, né? Então, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, né? O projeto, ele é para 30 atendidos, né? A gente colocou como casos, né? Porque a gente entende que atendido, ele é bem amplo, né, a palavra, então a gente colocou como casos. Então, dentro desses 30 atendimentos que nós temos hoje,
na verdade são 31, né? Temos dentro desse grupo de adolescentes hoje, né, atendidos especificamente, né? Então, tínhamos crianças que estavam entre 11, 10, 11 anos, que dentro do projeto acabaram completando os 12 anos, e entrou aí como a idade do Estatuto prevalece, que é adolescente, né? Temos a questão de gênero, a gente tem 4 meninas hoje e 27 meninos atendidos pelo Lume Centro, né? O território de abrangência é a região da região central, a gente chama o Triângulo Histórico, né? Então, ele abrange a Praça da Sé, a Rua Boa Vista, Pátio do Colégio, Lago São Francisco, passando pelo Vale do Anhangabaú. Então, a gente forma um triângulo ali na região central, onde os educadores têm que estar, né, na rua para fazer esse mapeamento e fazer o atendimento dessas crianças e adolescentes, né? Hoje, o nosso foco central é a Praça da Sé, então, a concentração de meninos e meninas hoje em situação de rua é a Praça da Sé, onde a gente tem, né, a questão que eu acho que é muito interessante quando o Travessia traz a questão de trabalhar com crianças e adolescentes, lá atrás, a época do PER, né, do Programa de Educação na Rua, que a gente ampliar esse olhar, né? Então, a gente, enquanto educadores, enquanto projeto, a gente nunca se limita à questão territorial central, né? Então, os nossos educadores, eles acabam indo para os territórios de origem, e não tem esse limite territorial. Então, a gente tem meninos hoje de Francisco Morato, temos meninos de Guarulhos, temos meninos que é de Perus, temos meninos que é do Itaim Paulista, e o projeto vai até onde esse menino se encontra, né? Até a gente faz essa ponte, né? Da rua para a família. Então, a gente acaba fazendo essa articulação tanto com a família quanto também com a rede local ali da região de origem dos meninos, para a gente acionar, né, e tentar ali fortalecer tanto a família quanto o menino que se encontra nessa situação, para a gente realmente fazer com que ele retorne para essa família com mais proteção, com mais cuidado e atenção também dentro do escopo da proteção integral de crianças e adolescentes, como o Estatuto estabelece, né? Então, a gente tem uma dinâmica muito intensa, né? Então, o trabalho, ele é muito árduo, né? Então, os educadores, eles acabam fazendo a abordagem na rua, eles vão para a família, eles vão para a comunidade para conhecer essa rede, né, de atendimento, CRAS, UBS, quais os serviços que ali tem para poder fortalecer também essa família, que muitas vezes também não tem um acesso, né, ao sistema de garantia de direito. Então, a gente acaba também sendo um provocador dentro dessa concepção para que esse menino e essa menina retornem para a sua região de origem, né? Acho que a Kátia colocou, né, como um ponto também crucial dentro do projeto, é que nosso trabalho, ele sempre pensa e sempre foca, né, nos vínculos familiares. Então, a nossa primeira opção para o retorno é a família. Embora a gente entenda que existam alguns problemas, algumas dificuldades, algumas dinâmicas ou arranjos familiares que é de difícil acesso e compreensão, que a gente precisa também pensar nessa família extensa. Então, acabamos indo também para uma tia, para uma madrinha, para um pai, né? Então, a gente acaba meio que conhecendo um pouco mais desse contexto e entendendo o porquê, né, que essa criança, esse adolescente veio para a situação de rua. Né? Acho que uma coisa também muito importante do projeto Lume Centro porque, assim, pode até aparecer 30 meninos só, mas só 30 meninos é muito pouco. Não, não é. Porque a nossa história, dentro desse projeto, é a gente fazer uma análise por onde esse menino andou de 2019, que fomos acompanhados, e a gente tentar identificar quais foram as dificuldades que não alcançou o retorno dele para a família ou para para uma outra proteção, como também identificar quais são os entraves que a gente
encontrar, atuar com crianças e adolescentes em situação de rua. Então, acho que esse olhar que a instituição tem em si, quando pensa projeto, quando elabora um projeto, é muito bacana e bom, né, porque possibilita os trabalhadores também fazerem essa análise, né, não é simplesmente a gente executar em si, tem também essa reflexão e essa análise toda da conjuntura a qual o menino permeou, né, então, hoje a gente tem 31 atendimentos, desses 31 atendimentos a gente tem um que está em acolhimento integral, que continua sendo acompanhado por nós temos 8 que se encontram em casa, né, e também são acompanhados, a gente tem 2 que estão em transição, a gente chama transitório, que ele fica em casa e na rua, né, ele fica um pouco nesse movimento de rua e casa. Nós temos um que se encontra no SAICA, temos 2 que estão na Fundação Casa, temos um que, infelizmente, está no CDP, porque completou 18 anos, uma semana depois foi para o CDP, e temos um que faleceu, né, então, e 15 que se encontram ainda em situação de rua, né, então essa é a dinâmica que a gente tem hoje, né, da situação atual dos meninos que nós atendemos, né, então, isso é uma variável, tá, cada mês isso muda, então, às vezes, né, teve mês que a gente teve só 5 que estiveram em casa, 2, o mês ele vai vai balizar um pouco de como que é esse caminho desse menino, para a gente, quando chegar ao final do projeto, a gente conseguir trazer mais condições e elementos de pensar realmente o retorno familiar e comunitário seguro e de qualidade, tanto para o menino quanto para a família. Não sei se tem mais perguntas, se eu respondi tudo, Ernesto. Eu acho que respondeu muito bem, né? Dá um bom apanhado para as pessoas saberem as dificuldades do projeto e tudo mais. Uma coisa que eu percebi é o seguinte: você falou um número que tem muito mais meninos do que meninas nas ruas, né? Você pode complementar um Existe pouquinho uma sobre questão isso? estrutural, né, Ernesto? A gente sabe que, infelizmente, quem se encontra hoje em situação de rua é a questão de gênero, é o homem, né? Então, são meninos mesmo. E as meninas ainda é um número pequeno dentro do nosso atendimento. Não que não exista meninas em situação de rua na região central, tá, gente? A gente está falando do Lume Centro, dentro do escopo do atendimento, quando eles entraram, foi essa dinâmica que a gente teve, né? Então, a gente tem hoje 27 meninos e temos 4 meninas que é atendido pelo projeto, né? Mas existe menina, sim, mas isso, né, historicamente falando, a questão de estrutural, étnico-racial, em questão de, né, existe aí uma questão de gênero muito forte, né? Então, ainda é predominante a questão dos meninos ainda estarem em situação de rua. Uhum. Mais tarde a gente vai colocar de novo esse banner, né, com o nosso site, nosso Facebook, nosso Instagram, mas as pessoas todas podem consultar também aqui embaixo quando for publicado o vídeo, né, que a gente vai colocar links para vocês clicarem e irem direto na página, tá? Eu percebi o seguinte, que já são 25 anos, tem toda uma metodologia, tem profissionais qualificados, e esse conhecimento, além de fazer o atendimento direto, que é o objetivo do Travessia, também produziu conhecimento, edições, e isso levou a um desdobramento do projeto, né, Kátia? Eu queria que você falasse um pouco sobre o núcleo de... como que é o... De desenvolvimento. Núcleo de desenvolvimento. É normal, né? Acho que estou emocionado, mas tudo bem. Fala pra gente um pouco desse projeto pra gente, desse núcleo novo. Que não é tão novo já, né? É um nomão, Então, na verdade, assim, como acho que a maioria das instituições da área social, né, a necessidade de captação de recursos sempre está aí se fazendo necessária, em momentos mais, outros menos, mas é uma constante na vida da nossa instituição, né? Com exceção quando o Travessia nasceu, lá em 96, que era rico, com Bradesco, com Beck Boston, sindicato, então era uma outra realidade, mas, enfim, logo depois começou a ficar, até por questões do próprio contexto mesmo, social, acabou, o Bradesco saiu, o Boston também saiu, enfim, e a gente começou a ter que captar recursos, né? E o Travessia era sempre procurado, onde os educadores iam participar de reuniões, os coordenadores,
de pessoas interessadas em conhecer a metodologia de trabalho do Travessia, né? Esse trabalho na rua, que, como a Tânia bem disse, é um trabalho a médio e longo prazo, né? Não é um trabalho como alguns outros já acontecia, alguns outros de pegar, por exemplo, um carro, uma Kombi, vai lá, tira o menino, leva para casa. No dia seguinte, ele está na rua de volta, né? Então, o nosso foco é a educação social, né? A gente quer trabalhar a médio e longo prazo mesmo, mostrando para esse menino, criando desejo dentro dele para que ele transforme a vida dele, porque é ele que tem que partir dele essa vontade. Nós somos simples facilitadores. Nós e os muitos parceiros que a gente tem, instituições parceiras, né? Então, perguntavam qual era a metodologia da fundação, né? Como que era, queriam sair na rua, queriam ver como que era, então a gente optou, já que a gente precisava captar recursos e ao mesmo tempo surgia essa demanda de conhecer o trabalho, de quererem às vezes capacitação, foi criado em 2011 o Núcleo de Desenvolvimento Travessia, né? Justamente para não só disseminar a nossa metodologia de trabalho, como mostrar possibilidades de enfrentamento às questões de risco, né? Que a nossa população-alvo, os meninos, as crianças e adolescentes estavam expostos. Então, é destinado não só às pessoas físicas, de uma forma geral, aberto a qualquer pessoa, né? Normalmente áreas ligadas a uma área de humanas que nos procuram mais, e a instituições, de uma forma geral, e mesmo prefeitura, né? A gente acabou, pelo menos a minha expectativa era de ser mais procurada por pessoas físicas, mas não, o que aconteceu no decorrer do tempo é que a gente acabou sendo mais procurada por prefeituras e instituições, querendo capacitação para os funcionários, né? E acontece também de ser instituições ou prefeituras não só ligadas a criança e adolescente, às vezes querendo capacitar pessoas que trabalham com adultos em situação de rua. Então, a gente tem todo o cuidado de montar cursos, né, com esse foco seguindo a demanda, né, baseado na demanda do cliente, digamos assim, né. Então, gente, se o Travessia não tem competência para falar de todos aqueles assuntos, né, não tem expertise, naturalmente a gente chama pessoas de fora, né, que a gente conhece, que a gente confia no trabalho, cuja metodologia é muito semelhante à nossa, para estar fazendo parte desses encontros, né? Então, a gente já deu capacitação para várias prefeituras, instituições, pessoas físicas, para conselheiros tutelares. A gente bola toda uma logística, tem lanche, tem essas pessoas que a gente acaba chamando, enfim, a gente faz toda a montagem desses encontros, né, com uma programação, enfim, e acho que é isso. Daí vem ajudar um pouco na captação e também na disseminação de conhecimentos. Acho que são esses dois grandes objetivos do Núcleo de Desenvolvimento Travessia. Muito bom. É importante mesmo divulgar o nosso conhecimento para outras entidades, outras pessoas, né? Fazer isso trabalhar em rede, né? Agora, nós estamos no meio de uma pandemia muito difícil, né? Que ela poderia ter sido melhor conduzida, porque a gente tem visto outros exemplos de outros países onde fizeram um lockdown mais intenso, né? Fizeram mais controle, fizeram mais exames, e isso permitiu dar uma contida, né, nos casos de mortes, né? Infelizmente tivemos até agora mais de 55 mil pessoas, né? Mas a gente tem que lidar com essa realidade, né? Uma realidade onde a gente está vendo agora como o Sistema Único de Saúde é importante, porque ele tem atendido as pessoas, né, as internações, né, da população pobre, né? Então a gente tem visto muito essas questões, e também isso nos afetou no atendimento, porque uma coisa que é muito comum, já vi em foto, já vi em vídeo, já vi pessoalmente, que tem muito afeto das crianças com os educadores, depois que eles criam lá um vínculo de confiança, né? Mas nós tivemos que, devido à pandemia, dar uma segurada nisso, mudar o nosso processo enquanto ainda não vem a vacina, né? Eu queria que a Tânia nos falasse um pouco de como tem sido o trabalho desde o início da quarentena, né? Até porque são crianças, e as próprias crianças, mesmo daquelas que estão em suas casas, seus bairros, também estão sem aula ainda em São Paulo, né?
Então, eu imagino como seria a vida das crianças, né? Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre isso, Tânia. Ok. Bom, Ernesto, a gente para falar sobre criança e adolescente em situação de rua frente a uma pandemia, acho que são desafios desafiadores, porque para eles acho que eles não têm a noção do que é uma pandemia, né? Então a gente falar de fiquem em suas casas, faça higienização das mãos, usem álcool gel, né? Então para eles não existe, né? Não existe esse cuidado, essa atenção, né? Acho que aí é o primeiro agravamento que a gente tem da situação quando a gente pensa aí a pandemia. Pensando no trabalho, né, dentro da nossa metodologia de atuação, porque a gente tem também todo um programa, né, pedagógico que é feito para a gente atuar também, né, com as crianças e adolescentes. Então, a gente tem uma metodologia que a gente chama, que é a paquera, o namoro e o aconchego. Então, a paquera é aquele momento que você vai para a rua, né, vai ser uma intenção de abordar os meninos, quem é você, seu nome, idade, enfim, a gente é visto e deixa de ser visto. E pode ser que o menino converse com a gente, pode ser que o menino também não converse, mas a gente está ali, naquele contexto onde eles estão. Tem um outro momento que é o namoro, que é o momento que a gente fala, que é o momento que a gente já está começando a criar algum vínculo, no sentido do menino já começar a falar um pouquinho mais dele, não omitir muitas coisas, a gente começa já a criar situações, né? Então a gente começa a pensar estrategicamente ações que consigam fazer com que esse menino, né, na hora que ele está na atividade, a gente consiga trazer alguns elementos. Então, local onde mora, né, se tem mais irmãos, e aí a gente acaba também utilizando uma lona, né, que a gente chama de nossa lona pedagógica, que é um momento onde a gente estende essa lona, né, na rua mesmo, onde a gente tem algumas atividades planejadas, estruturadas, né, pelos educadores, com essa intenção do brincar, mas também ficar com os ouvidos atentos a tudo e qualquer informação que esse menino ou essa menina venha a nos dizer, né, nessa atividade. Mas também temos um momento que a gente diz que é o aconchego, que é o momento onde a gente já tem um vínculo já estabelecido com ele, que a gente consegue fazer algumas intervenções mais incisivas, né? A gente já consegue cobrar dele algumas situações que ele não vai romper esse vínculo, né? Que às vezes a gente tem muito medo de romper esse vínculo. Então, é nesse momento, né, que você acaba tendo algumas ações que remetem ao menino uma reflexão, né, do diferente, do diferencial nosso para com os outros serviços, aqui não desmerecendo ninguém, mas entendem qual que é o nosso papel nessa linha de trabalho com eles. E aí, esse momento que a gente estava, 1 ano já de projeto, né, porque a gente entrou na pandemia em março, em abril a gente iria completar 1 ano. Então, era um momento que a gente já estava construindo com os meninos agendas, então os meninos já estavam indo para travessia, já estava fazendo oficina, a gente já estava tendo umas atividades de cinema, a gente já estava estruturando um local onde eles pudessem ter algumas atividades já programadas na agenda, né, no cronograma deles da semana. E aí, com a pandemia, a gente também para com isso. A gente estava também no momento, né, de ir todos os dias para a rua para fazer toda essa visualização, ver, né, como que estavam os meninos, como é que estava a situação, se encontrar com os outros projetos também que executam ali também na região central, SEDECA-SE, CAPES, consultório na rua, onde os educadores tinham um dia programado para fazer essa ação em conjunto, em parceria com os parceiros, né, então a gente também parou. A gente estava com um momento que eram as visitas familiares, que a gente estava já começando realmente a saber o território de origem dos meninos, as famílias, né, já estava com endereços, já estava tendo a primeira visita, a segunda visita, para a gente começar também a estabelecer com essa família vínculos que a gente entende que precisa, e elas precisam estar junto nessa empreitada, né, de fazer esse retorno familiar e comunitário do filho, mas a gente ainda estava nesse processo ainda de aproximação com essas famílias. E a rede também, porque parece um pouco rápido o que eu estou falando, mas é uma construção.
Então, isso para a gente, do que eu estou trazendo para vocês, a gente estava em um ano de projeto para conseguir efetivar algumas ações nesse momento que a gente estava. Então, quando teve a pandemia, vamos, né, fechar, então, a gente fechou e fomos para casa e ficamos lá, né? Tipo, como que a gente vai fazer? Enfim, tem computador, não tem computador, tem internet, não tem internet, como que a gente vai fazer? Como é que a gente vai falar com os meninos? Como que a gente vai fazer visita? Enfim, foi um momento de pânico entre a equipe, né? Todos preocupados, entendendo, inclusive, o papel deles dentro, né? Dentro dessa pandemia, pensando no atendimento para com os meninos, para com as famílias. E aí a gente teve que dar uma parada, respirar um pouco, estruturar um pouco melhor as nossas ações. E aí foi onde a gente começou a dialogar um pouco mais com a equipe, então a gente começou a traçar algumas estratégias para a gente dar ainda continuidade ao nosso trabalho. Então, hoje a gente ainda tem, né, contato com os meninos, seja via WhatsApp, seja via contato telefônico, seja com os parceiros, né, que não tiveram o privilégio de estar em suas casas, estão ainda na linha de frente, como a saúde, né, então a gente entende a importância também dessa parceria. Então, a saúde tem nos dado um respaldo muito grande no atendimento dos meninos, em visualização, né, se tem encontrado os meninos, que muitas vezes a gente fica um bom tempo sem ver, então a gente entra meio no desespero, porque é isso, né, a gente começa a não encontrar mais os meninos em situação de rua, a gente já começa a pensar, Fundação Casa, aconteceu alguma tragédia, enfim, a gente começa a entrar também numa outra piração, porque a gente sabe os riscos que eles correm, né, na situação de rua e também agora com a pandemia. E aí a gente também tem todo um trabalho, né, com os educadores que têm se dedicado bastante dentro desse trabalho, né, então a gente também tem feito um trabalho com as famílias, né, então tem muitas famílias, no início da pandemia a gente teve uma ação muito importante, né, compreendendo a questão da necessidade, da fome, do desemprego que as famílias estavam passando. Então, a gente tinha mãe que falava, olha, perdi o emprego, olha, ia fazer uma entrevista, fui cancelado, eu não consigo mais trabalhar, tenho que pagar isso e aquilo. E a gente começou a fazer uma ação, que a gente acabou distribuindo aí 30 cestas, se não me falha a memória, para as famílias que a gente atende, e também começamos a ajudar, a colaborar na questão do auxílio emergencial via o app. Então, a gente começou a dar muita assessoria, a gente teve até uma consulta com o professor Zé Nildo, que acabou nos auxiliando também, né, que ele é advogado, e acabou nos orientando de que forma a gente podia também colaborar com as famílias. E também, né, tivemos que nos readaptar à construção do trabalho em rede com a região de origem dos meninos e da região central, como a gente vinha realizando no presencial. Então, a gente começou a fazer atendimento com os meninos, com as famílias e com a rede, também com essa ferramenta online, né? Então, a gente faz atendimento na Fundação Casa, via online, a gente faz via telefone, a gente faz reunião de rede via as plataformas online, e a gente também tem um contato, né, sistemático, né? Todos os dias a gente tem contato com as famílias, né? Em média, aí, a gente tem atendido aí via contato telefônico, e-mail, WhatsApp, enfim, 350 contatos mês, né? Então, a gente não perdeu o nosso trabalho de vista, mas a gente também compreende que o trabalho nosso, ele é muito humano, então não dá para a gente relacionar, né? E aí é isso, a gente também tem que pensar como que o poder público está vendo toda essa dinâmica e condicionar, né, algumas ações dentro do nosso trabalho e não levar para o presencial, né? Então, acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande com o que a gente vai pensar e levar da pandemia quando passar, né? Porque a gente entende que o nosso trabalho ele é presencial. Não tem o atendimento com o menino sem olhar olho no olho, sem sentar com ele ali no chão, né, sem dialogar com ele, né, na linha horizontal, assim, ó, a gente conversando de igual para igual, né, a gente tem que ter essa noção do atendimento que faz uma diferença muito grande, né, e para a gente pensar retorno, a gente tem que pensar com muito cuidado, porque os meninos não vão querer entender
que eu não estou abraçando, que eu não estou batendo na mão ou fazendo qualquer outro gesto que ele venha e não tenha a devolutiva, que é porque eu estou numa pandemia e que eu não posso contaminar e nem ser contaminado, né? Então, a gente precisa ter essa noção, inclusive, de como iremos falar para ele quando retornarmos, que a gente não vai fazer essa ação, né? Como que a gente vai lidar com isso dentro desse processo, né? Entendendo que ainda não tem uma vacina, que a gente tem aí 6 meses que a gente está vivendo a pandemia, que aí tem também toda uma dificuldade de entendimento, né, de voltar, não voltar, para a gente pensar de que forma, não colocar os educadores, nem as famílias, nem os meninos, nem as famílias dos meninos em risco, e que a gente consiga também dar conta. Então, eu falo que a gente está realmente com não muitas dificuldades, mas a gente está com dificuldade para a gente trabalhar essas questões que têm um diferencial no nosso atendimento, entende? A gente não é burocrata, a gente é muito humano, e a gente sabe dos vínculos que estão construídos com os meninos e com as meninas, então, e com as famílias também, né? É importante dizer que as famílias, dentro dessa pandemia, também se aproximou, apesar da gente não ter realizado essas visitas, né, que é programada dentro do projeto para conversar pessoalmente, né? Então, a gente tem algumas famílias que a gente entende que intensificou ainda mais a construção de vínculo com nós. Então, a gente tem grandes desafios aí, Ernesto, para a gente dar conta quando a gente pensar ou retornar, né, para as nossas ações. Pois é, né, Tânia, que a sua fala ela é muito emocionante, porque de imaginar que esse contato agora está dificultado, né, que isso dá muito gás, né, para os educadores, inclusive, né, o pessoal que trabalha nas ruas, mas a gente tem que se reinventar, né, e vamos torcer para que logo a vacina chegue, né, e a gente possa retornar aos trabalhos diretamente, né, mas a gente vai pensando em outras formas também de atendimento, né, eu fiquei bem impressionado, são 350 mensagens, troca de ideias, conversa no WhatsApp, ajudar as pessoas também a usar o celular para o auxílio emergencial e tudo mais, E então é aí muito tem uma positivo, né? questão também, Ernesto, não só Kátia, complementando assim, né? Que muitas famílias não tinham internet, não tinham aparelho, e também estava dentro desse escopo de ser beneficiária. Então, a gente ficava numa dificuldade. E aí, como que a gente faz, né? Não faz. Não, mas tem que fazer. Então, vamos acionar CREAS, vamos acionar CRAS, chama quem for, vamos pensar estratégia, porque é isso, né? São famílias que estão dentro dessa vulnerabilidade, que está dentro do escopo do auxílio emergencial, que tem por direito receber, mas inviabilizada pela questão do aparelho ou da internet. E INSS não funciona, Caixa Econômica fechada, enfim, a gente ficou realmente desesperados, né, nessas questões. Mas a gente conseguiu, minimamente, as famílias que a gente teve, todo o contato, cuidado de direcionar e encaminhar. acho que também a gente pode pensar depois em retomar as atividades com cestas básicas, pedir ajuda de outras entidades para ver se a gente atende essas famílias desses 30 e 31 jovens, né? Porque são 31 jovens, mas tem todas as famílias. Então, muitas vezes, a gente está falando de mais de 150 pessoas, né? A gente vai pensar nisso depois. Kátia, tem uma pergunta para você agora, que é muito importante, porque as entidades, todas elas, dependem de recursos, né? No nosso caso, pela primeira vez, vai ter recursos públicos para fazer um projeto específico, mas historicamente nós sempre utilizamos recursos que são privados, recursos dos próprios bancários, recursos dos bancos, que também patrocinaram o projeto durante algum tempo, né, de outras empresas também, e nós temos investido em outras iniciativas. Eu queria que você falasse um pouco disso, e para aquelas pessoas que estão nos assistindo e queiram fazer doação, aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês podem ver lá o nosso site, as contas correntes para vocês fazerem uma doação, né? E aqui também já tem até o nosso site, tem uma conta corrente do Bradesco, nós temos conta também no Itaú, também na Caixa Federal, aceitamos também pagamentos através de facilitadores, né, desse sistema de pagamento, né, online que existem, né? Mas quem quiser nos ajudar e conhecer o nosso trabalho, nós estamos à disposição. Aliás, muitos jovens, né, e muitos estudantes vêm conhecer o nosso trabalho ali na Rua Líbero Badaró, né, onde nós temos nossa sede, né.
Bom, Kátia, agora eu queria que você falasse sobre todas as iniciativas para a gente levantar recursos para fazer a manutenção do Travessia, né? Claro que os sindicatos bancários hoje ainda é uma das entidades que mantém, junto com a Associação dos Funcionários, né, do Santander, do Banespa, antigo Banespa, né, e também a, a, a Associação dos Professores, na POSP, né? Então, eu queria agradecer essas entidades porque elas ajudam na manutenção, né, junto com doadores individuais, pessoas físicas mesmo, né? Mas fala um pouquinho mais sobre essa luta para levantar recursos para a gente. Tá, então, hoje o grande mantenedor do Travessia, sem dúvida, é o Sindicato dos Bancários, né? E alguns braços bancários, digamos assim, que é a FUBESP, né? Os bancos que você já citou, e a POSP também tem sido parceiro desde o início do Travessia, né? Junto com a FUBESP e os sindicatos bancários. Também temos doação de pessoas físicas, né? Normalmente as doações de pessoas físicas são pontuais, mas em 2019 nós tivemos uma grata surpresa e visita de 2 pessoas que foram nos visitar, né, a mãe e o filho, que conheceram o nosso trabalho, ouviram falar do nosso trabalho, quiseram conhecer e a partir daí mantiveram, né? Estão mantendo, na verdade, 2 educadores sociais, né? Mantiveram por 1 ano 3 e agora 2 educadores sociais também. Então, isso tem sido uma ajuda muito, muito legal para o nosso trabalho e com isso a gente consegue, como eu havia dito, os educadores conseguem se manter na rua, no atendimento direto, mas também está em determinados momentos nos debates, nos fóruns, né, que tratam as questões das crianças e adolescentes, né, o que é super importante. Então, a gente trabalha no atendimento direto, mas também na discussão e enfrentamento dessas questões nos fóruns de debate, né, tentando, inclusive, influenciar positivamente nas políticas públicas. E a gente também tem alguns voluntários, né, que não deixam de ser ajuda, né, não é dinheiro, mas é em serviço e são muito bem-vindos. Tivemos muita sorte sempre de ter voluntários muito, muito bacanas que nos ajudaram muito. Hoje, especificamente, a gente tem na área de comunicação, né, que está nos ajudando na plataforma Catarse, enfim, de captação, enfim. E normalmente é mais na área administrativa, porque na área do atendimento direto é mais complicado, porque, como a Tânia falou, a gente trabalha com uma equipe formada, com uma equipe com alguma experiência, né? Alguns com uma experiência vasta, com um histórico muito interessante nessa área, né? A seleção é bastante rigorosa, porque a gente acredita que a gente tem que trabalhar com profissionais, com questão técnica, né? É muito legal ter boa vontade, ter uma intenção de ajudar, mas o Travessia trabalha na perspectiva de que essas crianças e adolescentes estão tendo seus direitos violados, eles têm direito a uma vida mais digna, a convivência familiar e comunitária, a moradia, a educação, né? Então, a gente trabalha com uma equipe que trabalha 8 horas por dia, né? Então, tem reuniões semanais, obrigatórias, muitas vezes diárias, sempre que necessária, tem toda uma preparação para ir para a rua, quando se volta a avaliação do que deu certo e do que não deu, confecção de relatórios, né? Então, é um trabalho que exige uma presença e uma formação específica. Então, o voluntário na rua é um pouco mais difícil. Mas a gente conta com voluntários na área administrativa, de comunicação, de redes sociais, que sempre foram muito, muito bacanas e nos ajudaram muito, né? Em alguns serviços específicos, então, a gente consegue voluntários para uma arte específica, enfim, são várias as oportunidades que os voluntários têm de nos ajudar, né? E quem tem interesse, a gente tem no nosso site, o www.travessia.org.br, trabalhe conosco, tem uma aba onde os voluntários podem preencher uma ficha, né? E daí a gente, tendo a demanda, a gente entra em contato, né? Sempre a partir da demanda do Travessia, né?
Fora isso, nós temos, a gente busca doações, né, para manter os nossos trabalhos e, se possível, ampliá-los, né? Então, no nosso site, a gente tem lá uma caixinha escrito doação. Então, lá tem as contas de 3 bancos, onde qualquer pessoa física ou jurídica pode entrar naquelas contas e fazer o depósito, né? Também temos o núcleo de desenvolvimento, como eu já disse, que é uma forma de captação, né? A gente oferece cursos e cobra por isso, e daí é uma forma também da gente captar recursos. Nós temos a questão da nota fiscal paulista, né? Que é aquele sistema dos créditos de compras que a gente faz, parte dos créditos volta para enfim, para aquele CPF que fez as compras. Então, quem tem o CPF ativo e se cadastra no sistema da nota fiscal paulista, pode cadastrar uma instituição como beneficiária, né? E daí pode, por exemplo, cadastrar a Fundação Projeto Travessia como beneficiária. E toda vez que essa pessoa vai fazer uma compra, pede que coloque seu CPF na nota e parte dos créditos vai para a conta do Travessia. E é muito legal porque esse sistema tem um viés social mesmo. Então, por exemplo, eu, enquanto pessoa física, recebo daquela compra que eu fiz de R$100, eu recebo 1 centavo, por exemplo. A instituição, se for a doação para a instituição beneficiária, ela pode receber muito mais, inclusive o valor da compra da pessoa, né? É muito difícil entender, a gente já entendeu, é muito difícil entender essas contas, mas às vezes chega a ser o valor, inclusive, da compra da pessoa, né? Então, realmente, para a instituição, esse valor é ampliado, esse valor que volta, esse crédito que volta. Então, vale muito a pena, que é uma forma de doação sem você colocar a mão no bolso, digamos assim, né? É uma forma de doação indireta e que a instituição é super beneficiada. Então, a gente investe nisso e na divulgação desse, às vezes com campanha, inclusive, para que as pessoas façam o cadastramento, né? Possam fazer com a gente, com o nosso auxílio. Nós temos participamos de campanhas diversas, né? Como Dia de Doar, esse ano teve 2 vezes, enfim, a gente tenta participar e postar nas nossas redes sociais, fomentar essa questão da cultura de doação no Brasil, né? Nós participamos de vários editais para poder desenvolver projetos, né? Então, essa é uma outra forma que a gente tem de manter o nosso trabalho e desenvolver os projetos, né? A gente tem no FUNCAD, a gente escreveu 2 projetos, esse ano, e os 2 foram aprovados, né? Só que eles só conseguem manter um. Então, está lá, o nosso projeto, que é o Cidadania Plena, Protagonismo e Inclusão Integral, né? Então, está lá no FUNCAD, foi aprovado, está lá para captação de recursos. Então, qualquer um pode entrar lá no site e fazer a sua doação, bem como através de imposto de isenção de parte do imposto de renda. Então, a pessoa física que faz o formulário completo de imposto de renda pode, o imposto devido, parte dele pode ser enviado para o fundo, mas não para o projeto especificamente, mas para o fundo do idoso, para o fundo, no nosso caso, da criança e adolescente. E empresas podem, esse sim, em função do lucro real, enfim, podem fazer parte da sua doação e ser isento, parte da sua doação de imposto de renda para os fundos e para os projetos específicos, e daí tem o projeto da Fundação Travessia lá. Nós também temos um projeto que foi aprovado no FUNCAD, mas que por eles eles tiveram que optar por um deles, então o outro está concorrendo com o Brasil inteiro pelo Itaú Social, né? A possibilidade deles fazerem o patrocínio desse projeto, né? O do FUNCAD diz respeito ao trabalho com meninos acolhidos, e o do Itaú Social, o foco é com o trabalho infantil, né? Nós também temos, como a gente já falou no início, o Ernesto falou, agora, pela primeira vez, nós estamos trabalhando com emenda parlamentar, então nós estamos para começar a desenvolver um projeto novo, que vai ter atividades de xadrez e de Arduino, né? Que é robótica, com meninos moradores de movimentos, né? No centro de São Paulo, movimento de moradia, de ocupações do centro de São Paulo.
E estamos iniciando uma campanha do Catarse, que logo, logo vai estar no ar também, né? Então, são várias frentes aí que a gente tenta buscar a captação, porque realmente a Fundação precisa, e não só a Fundação, acredito que várias instituições na área social, né? E é isso aí, convidamos a todos para visitarem o nosso site, conhecerem melhor o trabalho, porque para conhecer o que a gente faz e a seriedade do trabalho e como seria legal contribuir com a Fundação. Acho que é isso. Eu tenho uma última pergunta, né, para a Tânia, e depois a gente vai para o encerramento, né, já quase 54 minutos. Ô, Tânia, nos conta, assim, de que forma, né, você tem se unido com os... Você falou um pouco, você tem se unido com as pessoas, os funcionários, os educadores, né, através de redes sociais e tudo mais, né? Mas, assim, me fala a expectativa quando retornar ao trabalho. Como é que vai ser isso, hein? Então, Ernesto, fala um pouquinho da nossa dinâmica de trabalho com a equipe, né? Então, a gente se reúne uma vez na semana, né? A gente deixa aquele dia reservado, então a gente, por exemplo, a gente tirar a sexta-feira para a gente fazer a reunião. Então, a gente deixa, se não houver atendimento e se não tiver nenhum outro compromisso que precise do educador estar, a gente deixa disponível esse dia para a gente ter a nossa dinâmica. Então, a gente se reúne, então eles trazem um pouco do que aconteceu na semana anterior e com a perspectiva de atendimento para a semana seguinte. E aí a gente faz essa avaliação, o que ocorreu, não ocorreu, por que não ocorreu, né, o que aconteceu com o menino, o que aconteceu com a família. Então a gente ali tenta traçar e discutir um pouco mais e estruturar o atendimento e dar um suporte ali para que eles consigam trabalhar, né, entendendo também, né, que o distanciamento social também, para nós profissionais, também nos colocou numa fragilidade também, né? Porque a gente teve que se adaptar, né, a muitas coisas, né? Então, a gente teve que criar rotinas que no trabalho externo a gente já teria por natureza. Então, você saberia o horário de você acordar, que você ia, você vai embora, e trabalhava, voltava, ia embora, pegava seu ônibus, ficava tranquilo. Mas o estar em casa também requer uma disciplina muito grande, né? Requer também um cuidado e uma atenção muito grande, né? Porque tudo parou, mas não parou, né? Então a gente continua tendo as reuniões, a gente continua atendendo as famílias. Então, às vezes, tem famílias que ligam fim de semana, aí eu não, atende, pelo amor de Jesus, tenha calma, porque tem toda uma necessidade do já, né? Então a gente também tem que ter essa compreensão, né? Então, às vezes, tem essa reflexão também, não, tem que atender, tem que fazer, tem que, né, dar atenção, não dá para a gente ignorar. Então, a gente tem muitas conversas sobre isso, né? E pensando no retorno, Ernesto, a gente fez um planejamento, né, mínimo, que a gente acha que deveria seguir, mas a gente entende também que é só no dia a dia, quando a gente voltar realmente, que a gente vai poder esquematizar direito, entendeu? Porque não dá para a gente ficar só na imaginação do que pode acontecer, como vai acontecer. Então, a gente precisa ter primeiro a prática, né, para a gente poder depois traçar, né? Então, a gente precisa estar dentro da vivência para a gente começar a planejar como que a gente vai estar fazendo, né? Então, acho que isso é importante, né? Até, só mencionando um pouquinho o que a Kátia trouxe, eu acho que seria muito interessante você pensar, em nós pensarmos aqui, uma próxima live para falar sobre esses espaços onde o Travessia ocupa, né? Então, falar um pouco do CEMET, o que é, por que a gente está lá no CEMET, porque a gente quer tirar foto, porque a gente quer, não, porque a gente tem uma proposta, porque a gente tem um objetivo de estar lá. Tem o SEMESC, por que a gente está no SEMESC? Então, são comissões, né, importantes que a gente está, porque a gente entende que precisa, como a Catita falou no começo, da voz, que na verdade deveria ser os meninos, mas enquanto eles ainda não ocupam esses espaços, a gente tem o dever e a obrigação de relembrar sempre para a política pública que existe crianças e adolescentes em situação de rua. Por que a gente está no Fórum da Sé?
né, regional da criança e do adolescente? Por que a gente está participando das reuniões do CMDCA, né? Qual a importância de estar nesses espaços macropolíticos para a gente estar discutindo, para a gente estar fazendo reflexão sobre crianças e adolescentes em situação de rua? Então, acho que isso é muito importante, acho que cabe depois a gente pensar, acho que é uma proposta para a gente fazer outras lives e trazer como que é para os educadores fazer o atendimento na pandemia, vocês ouvirem eles falando, acho que dá um outro sentido, né? Porque são eles que estão vivenciando a prática, né? Então, eles vão trazer para vocês elementos que talvez para mim fica muito subjetivo, mas para eles tem uma questão muito mais da prática, né? Como que está sendo realizar o atendimento com as famílias, por exemplo? Quais são as dificuldades que os educadores estão sentindo para fazer o atendimento das famílias, né? Como que está sendo a interlocução com a rede, local e de origem, né? Como que está sendo? Como que é atender o menino que está dentro de uma fundação casa, frente a uma pandemia, né? Então, a gente tem alguns elementos que eu acho que dá uma boa roda de conversa aqui para a gente trazer os educadores para esse ciclo. Você quer fazer sua saudação final antes de eu passar para a Kátia, Tânia? Posso. Bom, gente, como vocês viram, a gente é suspeita para falar da instituição, porque é orgulho mesmo em fazer parte, né? Então, eu tive o privilégio e tenho o privilégio de estar numa instituição, né, que tem um olhar muito amplo para a questão da infância e da adolescência, né? Principalmente para crianças e adolescentes em situação de rua, né? Não que a gente não olhe para outras interfaces, né? Mas, como a Kátia disse, isso é a espinha dorsal do Travessia. Então, a gente tem também todo um trabalho dedicado de profissionais que têm um olhar muito crítico, no sentido de entender de que forma a gente atende esse menino, né? Que a gente não tem o imediatismo para fazer essa ação, a gente não tem o correr para fazer, então a gente entende que é um processo. Então, esse processo para a gente, ele é muito importante, né? Então, a gente acaba tendo uma visão, um olhar muito amplo, né? De como deveriam ser as instituições, né, que lidam com crianças e adolescentes, que atendem crianças e adolescentes, né? Então, eu deixo aqui, meu muito obrigada, Ernesto, por estar aqui fazendo essa fala em nome do projeto Lume Centro. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da nossa dinâmica. Qualquer coisa, fique à vontade, mande e-mail para a gente, vá no nosso site, faça as perguntas, a gente responde, né? A gente tem sempre uma porta aberta aí para todos, né? Então, fiquem à vontade para nos procurar. Tá bom? Obrigada, Ernesto. Obrigada, Catita, por estar aqui com você. Kátia, suas considerações finais, sua despedida. Tá, lembrando aí o que a Tânia está falando, o Travessia realmente tem essa cultura, né, e não deveria ser diferente, de ter as portas abertas mesmo, né? Então, até como uma fala do Ernesto, a gente costuma receber estudantes, né, que fazem estágio com a gente, nos ensinam e aprendem também. Então, também faz parte do Travessia tentar colocar pessoas lá dentro que aprendam um pouco, para a gente sensibilizar essas pessoas com a questão da problemática da infância e juventude em risco no nosso país, né? Então, eu acho que está sendo uma oportunidade muito legal a gente estar podendo falar um pouco mais de Travessia. Acho muito interessante a gente sistematizar esses vídeos, lives, que possam outros funcionários estarem participando também, contando um pouquinho, né, do trabalho desenvolvido. Eu acho que é isso, convido a todos, não dá para convidar para tomar um cafezinho nesse momento, mas para visitar os nossos sites, Facebook, e a gente também tem um canal lá que as pessoas podem perguntar, enfim, a gente está disponível para responder e tirar as dúvidas. Sempre que possível, a gente responde a todos. Sempre que possível, não, sempre respondemos, Catita. Muito obrigado, viu, pela sua fala também, Kátia, né? A Tânia, novamente, obrigado. Obrigado a todo mundo que nos assistiu até agora. Eu queria pedir às pessoas que apoiam o movimento, né, a defesa das crianças, dos direitos, né, do sistema protetivo das crianças e adolescentes, né, que apoiem também a Fundação Projeto Travessia e outras entidades, parceiros, nós trabalhamos em rede, né? E aqueles que quiserem nos ajudar, né, seja com recursos ou com voluntariado, pode entrar no nosso site, que é o www.travessia.org.br,
travessia.org.br, que eu vou colocar aqui para vocês, né? Mas também gostaria de combinar que a gente faremos novos vídeos, abordando novos assuntos. Em breve eles vão estar produzidos, a gente vai colocar um por semana no primeiro momento, e vamos trazer outros assuntos para conversar com vocês todos. Aqui eu me despeço, né, eu sou Ernesto Izumi, e desejo que vocês fiquem bem nesta pandemia, né, e não só durante a pandemia, mas depois também, e que nós possamos construir uma sociedade onde haja justiça social, onde as crianças e adolescentes sejam protegidas e não tenham que se expor à violência ou se expor a situações degradantes ou de risco. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Até mais ver.